Paz do Senhor, povo de Deus, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você vai assistir essa live. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder falar ao seu coração. Eu sou o evangelista Marcos Antônio, servo de Deus, sirvo ao Senhor já há mais de 20 anos e um dos estudos que eu gosto muito de fazer e eu tenho feito nesses últimos tempos é estudar as últimas coisas. Eu fiz uma pesquisa em um grupo chamado Estudos Bíblicos Edificantes e a pergunta que eu fiz lá foi a seguinte: quais são suas maiores dúvidas bíblicas? E quase que 70% das pessoas responderam o seguinte: eu fiz 3 perguntas, apenas 3 perguntas eu fiz na enquete. Primeiro, como viver a vida que agrada a Deus? Segundo, a grande tribulação. E terceiro, o arrebatamento da igreja. E, por incrível que pareça, as pessoas não estão muito interessadas assim, em arrebatamento da igreja. Elas estão mais querendo saber como viver a vida que agrada a Deus. No entanto, no meio da pesquisa ali, alguém decidiu colocar mais um ponto na enquete e ele colocou o seguinte, olha só a posição dele, ele colocou: por que os humanos não obedecem às leis de Deus, como os 10 mandamentos, e confundem leis humanas com leis divinas? E aqui teve 3 votos. 3 pessoas estão interessadas em saber por que os humanos não obedecem às leis de Deus, como os 10 mandamentos, e confundem as leis humanas com as leis divinas. Eu estou aqui olhando no notebook e vendo as pessoas comentando a postagem. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte: as pessoas, elas estão meio que perdidas, desorientadas, muito desorientadas no quesito de compreender como viver a vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus, na verdade, não é fácil de ser vivida. E é isso que as pessoas não compreendem. Veja bem, nós vivemos em um mundo religioso. O mundo atual, o mundo que nós estamos vivendo, ele é 100% religioso. Significa dizer que as pessoas, elas seguem uma fé, não tem jeito. Elas sempre seguem uma fé. Seja fé nas pessoas, seja fé no dinheiro, seja fé nas coisas que tem, ou seja, a fé em Deus. Sempre a fé está dividida nesses 3 pontos. A pessoa ou segue tendo fé nas pessoas, ou em Deus, ou no dinheiro, ou nas coisas. Com você não é diferente, porque você é uma pessoa. Agora preste bem atenção. Como viver a vida que agrada a Deus? Uma das coisas que as pessoas mais fazem, elas ignoram pontos importantes da palavra de Deus. E como elas ignoram esses pontos importantes da palavra de Deus, elas não conseguem viver a vida que agrada a Deus. Primeiro porque nós somos de natureza egoísta. O ser humano, ele é de natureza egoísta. Poucas pessoas, na verdade, querem viver a vida que agradam a Deus. Às vezes, elas só querem saber como que é, como deve ser, e aí na mente delas, ok? Elas acreditam que isso é muito difícil, que isso é impossível de acontecer, que é difícil de viver. Mas eu estou aqui para dizer para você que, na verdade, viver a vida que agrada a Deus realmente, para o homem natural, é uma vida difícil. Por quê? Porque nós temos alguns inimigos. E em Gálatas, capítulo de número 5, diz assim a partir do versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Veja bem, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que nós não fazemos o que nós queremos. Ou nós fazemos a vontade do Espírito, nesse caso aqui é o Espírito Santo, ou nós fazemos a vontade da carne. E a carne, ela é carregada. No versículo 18 ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações,
iras, pelejas, dissensões, heresias também são obras da carne. Está no versículo de número 20. Heresias também são obras da carne. E as pessoas às vezes ignoram que heresia é obra da carne. Isso porque as pessoas não querem aceitar o contexto que Deus tem ensinado as pessoas, Deus tem falado com as pessoas. Elas querem fazer a sua própria vontade. E quando as pessoas querem fazer a sua própria vontade, praticamente não há nada que impeça elas de seguir o seu próprio caminho. E aqui é que mora o problema. Porque quando eu sigo o meu próprio caminho, na maioria das vezes, não é todas as vezes, quando eu sigo o meu próprio caminho, eu estou fazendo a vontade da carne. E a vontade da carne, ela cobiça contra as coisas de Deus. O problema é esse, é que a vontade da carne cobiça contra as coisas de Deus. Deixa eu fazer um post aqui rapidinho, chamando as pessoas. E você que vai chegando, compartilha essa live, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão abençoadas através desta live, ok? Eu estou agora, nesse exato momento, compartilhando com as pessoas essa live. E eu gostaria de pedir que você faça o mesmo, agora mesmo. Faça o mesmo nesse exato momento. Eu também estou compartilhando, vou compartilhar essa live no meu perfil e em mais outros perfis, ok? E eu quero pedir para você compartilhar essa live. Quanto mais você compartilhar essa live, mais você vai conseguir me ajudar. E quanto mais você me ajuda, mais eu consigo alcançar as pessoas. Então, para você que vai chegando agora, para você que vai chegando nesse exato momento, eu quero dar as boas-vindas para você. Aqui é a minha página, Marcos Silva, Renovando Vidas no Altar, RVA. Por isso que é RVA, é Renovando Vidas no Altar. Então eu quero convidar você justamente para isso, para darmos uma olhada dentro da palavra. Não vou demorar muito, porque eu preciso que você compreenda, juntamente comigo, este ponto. As pessoas, elas querem servir a Deus. Elas querem andar no caminho do Senhor. Só que tem uma coisa. Elas querem de acordo com a sua própria vontade. Esse é que é o problema das pessoas. Elas não querem servir a Deus como a palavra de Deus manda. É por isso que existem várias e várias igrejas. Porque as pessoas, elas não querem servir a Deus. Elas querem criar um meio, elas querem criar um jeito em que elas servem a Deus do jeito que elas acham melhor. A Bíblia diz, em Gálatas, capítulo de número 5, que nós acabamos de ler nesse momento, que as obras da carne, elas militam, elas lutam contra o Espírito Santo, contra as obras do Espírito. E que obras são essas obras do Espírito? São as obras que nos levam a servir a Deus de forma correta. Então eu quero que você observe isso com muito carinho. Observe Gálatas capítulo 5. Na verdade, todo o livro de Gálatas. Por quê? Porque as pessoas, elas querem viver a graça de Cristo, mas também querem viver debaixo da lei. Por exemplo, a pessoa colocou aqui mais um ponto na enquete, até sem minha autorização, mas ele colocou aqui porque é público mesmo, você pode acrescentar outros. A Fabrícia Moreira, ela colocou assim: porque os humanos não obedecem às leis de Deus, como os 10 mandamentos, e confundem leis humanas com leis divinas. E o Tonilson Manuel Caçua colocou assim, ó, que o sábado é o verdadeiro dia que o Senhor nosso Deus sacrificou e, na verdade, ele queria dizer santificou, com certeza ele é português de Portugal, né? E abençoou como dia de adoração. Ele colocou aqui Êxodo 20, versículo 8, que é a santidade do sábado. Eu quero que você observe o seguinte: cada pessoa, cada denominação, eu vou usar essa expressão, ela vai puxar a sardinha para o seu lado. E é aqui que mora o problema, porque há uma guerra estabelecida que as pessoas parecem não prestar atenção na existência dessa guerra. Então, quando eu olho bem para a palavra de Deus,
eu preciso entender que ela não está querendo que eu seja religioso. Em momento algum a Bíblia me ensina meios de eu ser religioso. Em todos os momentos a Bíblia me ensina a ser um cidadão do reino. E é isso que as pessoas não estão percebendo. Por que que se cria várias denominações? Justamente porque as pessoas elas não querem um reino. Elas querem viver do jeito que elas acham melhor. Então essa denominação diz uma coisa, aquela denominação diz outra. Por exemplo, a Cristã no Brasil diz que a sua oração só é recebida se você, no caso da mulher, usar o véu, ou se você orar de joelho, no caso de todos os irmãos. A Adventista do Sétimo Dia diz que você só será aceito na presença de Deus se você guardar o sábado, se você quebrar o sábado, se você trabalhar no sábado, se você receber dinheiro no sábado, se você pagar no sábado, você não é digno do reino de Deus. A presbiteriana, por um lado, já fala contra os pentecostais. Diz que não há necessidade, é muito exagero, é muita meninice na questão do falar em línguas, e até alguns ousam falar contra o mistério de Atos, capítulo 2, que é o falar em mistério, falar em línguas. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu falo mais línguas do que todos eles. Não é porque ele era poliglota, porque ele falava diversas línguas. Não, Paulo falava línguas, mas eram as línguas estranhas, a língua do céu, não é a língua dos anjos também. Graças a Deus, irmão Daniel Castelo Branco, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. Nós pertencemos a um reino, nós pertencemos não é a uma denominação, nós pertencemos ao reino. Agora precisamos pertencer ao mesmo tempo a uma denominação. Por quê? Porque as denominações elas funcionam como agência do céu, onde nós vamos aprendendo a servir a Deus, a dar lugar a Deus, a amar a Deus. Mas o que está acontecendo? É justamente isso que nós estamos aqui olhando nessa manhã de terça-feira. Gálatas capítulo 5, versículo 17, até o versículo de número 21. Diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. De toda sorte, o que a Bíblia está dizendo é que nós somos escravos ou do Espírito, ou nós somos escravos da carne. O texto diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Por quê? Porque todo que é guiado pelo Espírito, ele está debaixo da graça de Deus. Todo que é guiado pelo Espírito não perde a sua direção. Ele está sendo guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, guiado pela graça. Glória a Deus, aqui de Vitória do pastor Douglas. Um abraço para o pastor Douglas, um abraço para o irmão Daniel, um abraço a todos os nossos irmãos aí de Vitória do Xingu. Agora eu já sei com quem eu estou falando e quem está ao vivo aqui comigo. Observe que o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 está dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Quando você é guiado pelo Espírito, você fica automaticamente debaixo da graça de Deus. Agora observe que não é que a lei, o Antigo Testamento, o passado, não é que eles não têm nenhum valor. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo escreveu em Timóteo, se não me foge a memória, em 2 Timóteo, que as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Por outro lado, a Bíblia diz que as coisas que foram escritas são sombra das coisas que serão no futuro. Salomão escreveu que o que é, já foi e será novamente. Quer dizer, ele diz, não há nada novo debaixo do céu. Tudo que está acontecendo, as crises, problemas, enfermidades, guerras dentro da igreja, fora da igreja, tudo isso já aconteceu, só que em um âmbito de nação, no caso de Israel. Então Salomão ele vai nos orientando, ele vai nos dizendo que não há nada novo debaixo do céu. É por isso que a Bíblia diz em Malaquias, capítulo de número 2, que se nós não propormos no nosso coração dar honra ao nome do Senhor, agora observe, presta atenção, ele não está dizendo dar honra a uma denominação, porque isso vai acontecer automaticamente, e é isso que as pessoas elas não prestam atenção. Em Malaquias capítulo 2, se não me falha a memória, é o versículo de número 2, diz assim, ó, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome. Observe que Deus não está dizendo, dá honra às leis da denominação, às regras da denominação.
Porque isso vai acontecer automaticamente a partir da hora que você dá honra ao nome do Senhor. A partir da hora que você vence o cansaço e você deixa de, eu vou descansar hoje porque eu estou muito cansado, e você vai para o culto porque você não está indo para o culto para agradar A ou B, você está indo para o culto para agradar ao Senhor, para dar honra ao nome do Senhor. Observe que Gálatas, capítulo de número 5, diz que há uma batalha interna, há uma batalha dentro de nós, Gálatas 5,17, que diz assim, porque a carne cobiça, luta, guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Eu quero pedir para você agora, que está aqui ao vivo comigo, não só compartilhar, mas seguir dessa página aqui. Eu já tenho 382 seguidores. São 382 seguidores. E eu quero pedir para você seguir nesse momento. Me abençoa, me ajuda aí. E ajuda também outras pessoas, ok? A atingirem, alcançarem mais conhecimento através dos nossos estudos. Então ele diz aqui, se não ouvirdes e se não propuserdes, olha só, primeiro não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição. A maldição, que coisa terrível. Paz do Senhor, irmã Erenilde, que Deus abençoe. Que maldição é essa? Se não me foge a memória, e eu estou aqui andando com você, caminhando na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, nós temos as bênçãos e as maldições. No capítulo 8, versículo de número 18, diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Agora veja bem, Deus propôs a Israel a bênção. E a bênção fazia o quê? Trazer o quê? Atrair a riqueza. E uma das coisas que eu tive que começar a trabalhar na minha mente, no meu coração, foi justamente a crença a respeito do dinheiro. Por quê? Porque a nossa crença a respeito do dinheiro é que toda pessoa que serve a Jesus tem que ser pobre. O pastor tem que ser pobre. Os irmãos têm que ser pobres. Porque o rico não entrará no reino dos céus. Só que nós não estamos lendo o texto com clareza. E quando nós não lemos o texto com clareza, não observamos que a Bíblia ela é como um quebra-cabeça. E isso me maravilha na Bíblia. Ela é como um quebra-cabeça. Então ela não é feita só de uma peça. Quando você coloca só uma peça, você comete heresia. E em Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, heresia é uma das obras da carne. Olha o que diz o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias também são obras da carne. E as pessoas pensam, não, isso aí quem fez é o diabo. Não, não, não. Quem faz heresia é obras da carne, não é obra de espírito maligno. São as pessoas com a sua mentalidade corrompida pelo pecado e corrompida às vezes até mesmo pelo zelo do Senhor, que acabam criando meios, que acabam criando regras que vão contra os princípios de Deus, contra os princípios do reino. É por isso que o avivamento está tão difícil dentro da igreja. Não é que o Espírito Santo não esteja mais operando, é porque as pessoas não estão olhando mais para a palavra. Elas estão olhando para o que o fulano disse, para o que o pastor disse. E olha só, vou lhe dizer mais. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que até para pregar a palavra de Deus está cruel. As pessoas querem o massageio do ego. E eu não estou dizendo que a pregação tem que bater na pessoa, tem que quebrar a pessoa. Justamente o que eu estou dizendo é que a pregação arranca a pessoa de uma situação de condenação. Versículo 21 diz assim, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui, Paulo apresenta 17 obras da carne. Então, quando você não é dominado pelo Espírito, você sai automaticamente debaixo da graça e vai para debaixo da lei. E quando você vai para debaixo da lei,
você perde todos os benefícios da graça. Você perde o sangue, você perde a aliança do sangue, você perde a redenção do sangue, você perde a bênção do sangue, você perde a graça do sangue. Eu sei que isso pode até ir contra a sua fé, mas a fé é baseada na crença que nós aprendemos de alguém. Em Colossenses, Paulo escreveu dizendo que a nossa vida é baseada na tradição que nós recebemos dos nossos pais. Então, quando nós recebemos muita fé, dos nossos pais, deixa eu distanciar aqui essa câmera um pouco de mim. Quando nós recebemos muita fé, muita tradição, por exemplo, uma fé tradicional numa imagem de escultura. Só um exemplo para você ter uma ideia de como é forte a crença. As pessoas crescem no catolicismo. Muito difícil, mas é muito raro as pessoas crescerem realmente no evangelho. Sabe por quê? Até mesmo dentro da igreja, alguns crentes são católicos melhorados, que precisam da graça, precisam clarear a mente. Por que eu digo católico melhorado? Não estou ofendendo os católicos, jamais vou ofender os católicos, ok? São católicos melhorados porque a única coisa que eles não fazem é se curvar perante uma imagem de escultura. É a única coisa que eles não fazem, mas no restante, às vezes idolatram cantor, idolatram pregador. Não estou dizendo que Deus não levanta homens de Deus, mulheres de Deus, com tanto poder e autoridade, etc. Jamais, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas esquecem-se que para viver a vida que agrada a Deus, é necessário entender que servir a Deus é pertencer ao seu reino, ok? Não é a denominação. A denominação é o caminho que Deus escolheu para você. Você está entendendo? A Bíblia diz que para entrarmos no céu nós temos que confessar a Jesus como o Senhor e Salvador de nossa vida. Então você pega a palavra, você ouve a palavra, você se direciona na palavra, você vive na palavra, prega a palavra, vive a palavra, anda a palavra, come a palavra, dorme com a palavra. Não estou falando de dormir abraçado com a Bíblia, é dormir com a palavra no coração. Você está entendendo? Para que as ações do dia seguinte sejam ações de alguém que pertence ao reino e que é guiado pelo Espírito Santo. E então você vai viver, como eu coloquei aqui na enquete, a vida que agrada a Deus. Então a maioria das pessoas elas estão se perdendo justamente por quê? Porque elas não estão compreendendo. Elas não estão compreendendo a grandeza que é estar no reino de Deus. Olha só, para nós aprendermos um pouco mais sobre essa vida com Deus e aprendermos um pouco mais sobre a última hora da igreja na Terra, eu fiz uma proposta no meu coração, entregar um seminário, e aqui nos comentários tem um link onde você pode acessar e conhecer este seminário. Se você está através de um compartilhamento, entra na página e na página você vai ver um comentário nesta live, neste vídeo. E lá você vai poder conhecer um pouco do treinamento escatológico que eu vou entregar logo, logo. Nós já estamos formando a nossa turma e o seminário escatológico profético vai abrir muito a sua mente. É um seminário profético de aperfeiçoamento bíblico escatológico. É o CEPAB. Eu coloquei esse nome porque nós estamos vivendo um tempo de profecias. Profecias se cumprindo. Ok? E eu vou entregar tudo para você. Vou abrir a palavra com você e nós vamos avançar nos estudos da palavra de Deus. E você vai ficar mais preparado para servir ao Senhor nessa última hora da igreja na terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo e seja uma bênção para a vida das pessoas. Que Deus abençoe.